Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Introdução ao Grego Bíblico. Eu fico feliz que você chegou até aqui. Essa vai ser a nossa última aula. Nós vamos ver hoje a nossa aula de número 15, é a aula sobre o aoristo indicativo ativo. Eu espero que você já tenha memorizado muitas palavras, entendido bastante regras e, é claro, esse foi apenas um curso, né? Como eu disse ali, introdutório, apenas uma introdução, existem muitas mais coisas a serem vistas, mais regras, mais formas verbais principalmente, mas esse curso foi apenas um curso básico para que te dê os passos iniciais para que você possa por si só já começar a ler o texto conforme os autores do Novo Testamento escreveram. Então vamos ver hoje uma forma especial de verbo que é chamado de aoristo. Eu sei que você talvez nunca deve ter ouvido esse nome antes, não existe essa nomenclatura no português nos nossos verbos. A gente vai ver o que ele significa, como que se traduz e a importância dele dentro do texto bíblico. Antes, eu quero mostrar para você uma imagem, uma tabela especial. Essa tabela aqui foi tirada de um livro, que é o nome do autor é Wallace. Esse livro eu vou mencionar sobre ele no final. E o nome dessa tabela chama-se A Frequência Relativa dos Tempos do Novo Testamento. Em tese, essa tabela mostra qual é o verbo ou a forma verbal que mais aparece dentro do texto do Novo Testamento. Se a gente olhar ela, né, esse gráfico aqui cheio de quadrados aqui, né, nós temos esse aqui que é o maior de todos e se nós olharmos, né, tanto aqui essa linha vertical aqui com essa linha horizontal, nós vamos encontrar o que ele significa. Então, nesse formato aqui, esse é o maior de todos, nós temos o aoristo e o indicativo. Significa então que a maior ocorrência de verbos na língua grega, no Novo Testamento, são os verbos que estão na forma aorista no indicativo. O segundo formato, né, o que está ao lado dele, é o presente do indicativo. Então, nós já aprendemos, esse foi o primeiro que nós aprendemos, e agora, por fim, nós vamos aprender, então, a forma verbal que mais aparece dentro do Novo Testamento, que é o aoristo indicativo. O aoristo indicativo, então, essa palavra, né, aoristo, o que ela significa? Aoristo é uma palavra grega, não aparece no Novo Testamento, mas é uma palavra que significa indefinido ou indeterminado, porque essa é basicamente a ideia deste verbo. O que significa a ação deste verbo? É um verbo indefinido, cuja ação, né, é indefinida ou é indeterminada. É, como eu disse, o tempo verbal, né, a gente viu isso ali naquela tabela, naquele gráfico, é o tempo verbal que mais aparece, né, o mais comum dentro do Novo Testamento. Ele indica, então, uma ação passada, certo? Essa é a ideia básica dele, é uma ação que está no passado, mas com um tempo indefinido. Veja, a ideia então é que a ênfase está no fato da ação em si e não na sua duração. O imperfeito nós vimos que é uma ação no passado, que ela tem um ponto, ela tem um momento de ocorrência no passado e ela tem então uma continuidade. Já o aoristo, e aqui está a representação, aquela bolinha ali, é o gráfico aqui que eu estou usando para representar, ele é simplesmente uma ação pontual. É uma ponte linear, não é ponte linear, desculpa, é uma ação pontual, simples no passado. Eu tenho uma ação que ocorreu no passado e simplesmente a ideia dessa ação é que ela ocorreu e pronto. Não existe uma ênfase sobre a quantidade de vezes que essa ação durou ou que ela foi realizada. O importante é que a ação aconteceu, ok? Ela aconteceu no passado e ponto final. É, portanto, então, geralmente traduzido como o passado simples, né? O pretérito perfeito, por exemplo, falei, cantei, comprei, certo? É o passado simples. E existem dois tipos de aoristos, que é chamado o primeiro aoristo e o segundo aoristo. Não existe diferença no sentido, ok? Simplesmente na forma. Não há diferença no sentido do aoristo, é somente na forma. E geralmente, se existe o primeiro aoristo, não tem o que tem, né? A forma do primeiro aoristo, não vai haver uma segunda forma do segundo aoristo. E se o verbo aparece no segundo aoristo, ele não vai ter um formato no primeiro aoristo. Existem algumas exceções, obviamente sempre tem, mas em tese, na sua maioria, se o verbo aparece no primeiro aoristo, ele não vai haver uma versão dele no segundo e vice-versa. Então vamos ver como que a gente entende essas traduções, né, do aoristo, comparando isso com o pretérito imperfeito que a gente já viu, né, o imperfeito do indicativo ativo. Então, em frases aqui em português, obviamente. Então,
Se eu tenho, né, eu fiz gol ontem, ok? Eu estou dizendo que no passado, ontem, eu fiz um gol. Mas não diz quantos gols eu fiz, né? Eu posso ter feito mais de uma vez, gol ontem. Enquanto, por exemplo, no pretérito perfeito, inclusive, né, a gente tem o gol aqui no plural agora, né? Eu fazia gols ontem. Isso significa que a quantidade de ações, né, de gols que eu fazia era mais de uma vez, mas não informa quantas vezes, mas a ideia do verbo transmite que era uma ação contínua. Um outro exemplo, né? Eu frequentei a faculdade. Não estou mencionando quantas vezes eu frequentei, se foi apenas uma vez e eu parei os estudos, por exemplo. Simplesmente a ação aconteceu. Eu frequentei a faculdade e ponto. Já na forma imperfeita, eu escreveria, então, eu frequentava a faculdade. Era o hábito que eu tinha, era um costume que eu tinha de ir à faculdade todos os dias no passado. Não fala quantos dias, mas a gente entende que era uma ação contínua. Um outro tipo de frase aqui, eu estudei grego. Talvez você tenha estudado apenas uma vez, e eu te indico a estudar mais vezes, porque é importante que nós estudemos para que a gente memorize as palavras, memorizemos as regras. Portanto, é melhor, nesse caso, nós falarmos no pretérito imperfeito. Eu estudava grego e continuo estudando também no presente e no futuro para que você possa fazer uma boa leitura do Novo Testamento. Então, você consegue ver a diferença entre uma ação que simplesmente aconteceu no passado e uma ação que aconteceu no passado, mas tem um efeito contínuo. Essa é a diferença entre o auristo, por isso ele é chamado de indefinido, e a diferença aqui em relação ao imperfeito. Outra característica ou fato importante sobre o auristo é a sua raiz ou o tronco, né? Que existem dois tipos de raízes. Eu falei isso na aula passada e disse que eu explicaria sobre esse fenômeno agora, nesta aula. E nós temos então dois tipos de raízes, que é chamada a raiz do tempo e a raiz do verbo. Então, a raiz do tempo é basicamente o que a gente tem aprendido até agora. Nós temos visto até agora em todas aquelas palavras que a gente tem memorizado, que eu tenho mencionado, aquelas 10 palavras, algumas delas eram verbos, e esses verbos, eles geralmente são dados, né? Eles são fornecidos para a nossa memorização na primeira pessoa do indicativo, do presente do indicativo ativo, né? Como o verbo tempo, o verbo gnosco, né, que a gente viu e tantos outros, né? O verbo lio, que é o nosso verbo base que a gente tem aprendido até agora, e ele sempre aparece, então, com a raiz do presente, com a raiz do tempo presente e a terminação, então, da primeira pessoa. E essa raiz do tempo, ela acompanha um tempo específico. O que a gente mais viu até agora foi o tempo do presente. Portanto, é chamado de a raiz do presente. Mas existe um outro tipo de raiz, que é a raiz do verbo. E essa, sim, é a raiz original, da qual todos os tempos são derivados. Essa é a raiz básica. Algumas vezes, essa raiz do verbo, a raiz do verbo em si, a raiz original, ela é igual à raiz do tempo. Mas, em outros casos, a raiz do verbo, ela é diferente da raiz do tempo. E é por isso, então, que a gente precisa conhecer as duas raízes, ou especialmente, né, a raiz do verbo, porque é a raiz do verbo que o auristo utiliza para fazer a declinação, a conjugação do verbo. Veja esse caso aqui como exemplo. Nós temos, então, a raiz do tempo, né? Lio, que nós aprendemos até agora, o nosso verbo paradigma, né? O verbo soltar. Então, a gente tira aquele ômega, que faz parte da desinência do presente. Então, nós sobrou apenas li. Qual é a raiz do verbo? É a mesma. Ou seja, a raiz li é tanto a raiz do tempo presente, quanto também a raiz do verbo. Agora, nós temos o verbo lambano. O verbo lambano, tira o ômega, sobra lamban. Essa é a raiz do tempo presente, mas a raiz do verbo é lab, simplesmente lab. Nós não temos o mi, nós não temos o alfa e nem o ni, que faz parte somente da raiz do presente. Na raiz, então, do auristo, que vai ser utilizada a raiz do verbo, vai ser utilizada somente lab, que é a raiz do verbo. Um outro caso aqui, o verbo, então, a raiz do tempo, né, do verbo ago, que é o verbo guiar, eu tiro o ômega, sobra ag. Essa é a raiz do tempo presente. Porém, a raiz do verbo ago é, na verdade, agag. Nós temos, então, além, né, do ag, nós temos mais um alfa e mais um gama, formando, então, toda a raiz do verbo, né, que vai ser a raiz que o auristo vai utilizar, então.
Então, para que você tenha uma noção da diferença entre a raiz do tempo e a raiz do verbo. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, porque agora a gente precisa saber todos esses verbos que nós aprendemos até agora, cada um deles, né, a gente aprendeu, né, na raiz do tempo presente, mas existe também por trás deles, muitas vezes, uma raiz diferente, que é a raiz do verbo em si, né, a raiz original do verbo. E a gente tem que aprender separadamente a fim de que a gente consiga identificar, especialmente o aoristo, que vai usar a raiz do verbo, identificar que tipo de aoristo que a gente está utilizando ali, qual é o verbo, né, que está fazendo referência ali. Então, vamos agora entender como que funciona, então, o primeiro aoristo. O primeiro aoristo, então, nós temos, né, já que, primeiramente, né, quando a gente fala do passado, ou ações no passado, a gente tem sempre, a primeira característica disso é o aumento, ok? Que é o epsilon, que a gente já viu isso no imperfeito. Então, nós temos o aumento epsilon, em seguida nós temos a raiz, que o aoristo sempre vai utilizar, então, a raiz do verbo e não a raiz do tempo, ok? Então, essa é a raiz, no caso, nosso verbo paradigma é lio, a raiz é li, que é a mesma raiz do tempo presente, então não muda nada. E, então, a raiz do verbo, e em seguida nós temos, então, a terminação específica, né, a desinência típica que faz parte, então, do primeiro aoristo, que é que no caso aqui a gente está utilizando aqui a primeira pessoa só como exemplo, que é sa, essa é a desinência. Já no segundo aoristo, então, nós temos praticamente a mesma coisa, né? Nós temos, então, aqui o aumento, que foi fundido aqui porque nós estamos usando o verbo água, ok? Depois, então, do aumento nós temos, então, aqui o agag ou gag, né? Porque o alfa, um dos alfas está contido ou fundido aqui no aumento. Então, essa é a raiz do verbo. E depois nós temos, então, a desinência on, né, que é a desinência típica, então, do segundo aoristo. Então, veja, no verbo anterior, eu só vou retornar aqui para que você veja isso. No verbo anterior, então, eu tenho o verbo elissa, então, que ele está no primeiro aoristo, porque o verbo lio só aparece, então, no aoristo na forma primeira, ok? Já, então, voltando agora aqui, no verbo ago, que é o verbo guiar, ele aparece no aoristo, mas não aparece no primeiro aoristo e somente no segundo aoristo. Então, isso é importante que você saiba que alguns verbos preferem o primeiro aoristo, outros verbos preferem o segundo aoristo. O que mais muda de diferença entre o primeiro aoristo e o outro é a desinência, que é diferente, enquanto que o aumento e a raiz sempre vai ser a mesma. O aumento é o epsilon, há aquelas fusões, né, que a gente já viu, às vezes há, às vezes não há. Volte aí às aulas anteriores para ver a aula do imperfeito, né? Nós vimos sobre o aumento, quais são as regras, as mesmas regras serão aplicadas aqui. A raiz, então, é a raiz do verbo e a terminação, então, vai ser diferente. A terminação, do primeiro aoristo vai ser diferente da terminação do segundo aoristo. Essas desinências é o que mais é o diferencial entre o aoristo e outro. Então, vamos ver agora cada uma delas, né? Cada uma dessas terminações do primeiro e do segundo aoristo. Então, da primeira pessoa do singular, do primeiro aoristo, a terminação é sa. Do segundo aoristo, a terminação é on. Então, veja nos nossos verbos de exemplo, né? Que vai ser o verbo lio agora, que a gente tem usado até agora, mas para o segundo aoristo nós vamos usar o verbo ago, que é o verbo guiar. Então, elissa significa eu soltei, uma ação que aconteceu no passado, sem continuidade. E egagon significa eu guiei, ok? Então, nós temos o aumento, a raiz, que é a do verbo, né? Embora aqui do li é a mesma raiz do tempo presente, que a gente já aprendeu. E a terminação sa, que é a terminação, então, do primeiro aoristo. Terminação on, que é a terminação, então, do segundo aoristo. Vamos ver agora o nosso em versos, né? Isso escrito em versos bíblicos, e aqui nesses versos nós temos antes, né, as palavras novas para a gente memorizar. A gente tem a palavra aegyptos, que significa Egito, o verbo kaleo, que significa chamar, e o verbo oral, que significa ver. Então vamos ver esse verso aqui de Mateus 2, versículo 15, que fala exai gypto ekalesa ton huion mu, que significa do Egito chamei o meu filho. Então, essa terminação, né, esse verbo, na verdade, ekalesa,
ele é um verbo que tem a terminação sa, significa que ele é do primeiro auristo. Essa terminação também é a terminação da primeira pessoa, então vamos colocar ali, primeira pessoa do singular, do primeiro auristo e indicativo ativo, que é o que a gente está vendo nessa lição. E a terminação, já que é o verbo kaleo, né, o verbo chamar, significa simplesmente eu chamei, ok? Eu chamei uma ação que não importa quantas vezes ou se houve mais vezes, simplesmente que essa ação ocorreu no passado e ponto final. É uma ação que aconteceu, que é o ato de chamar aqui do Egito, chamei o meu filho. Um outro verso, Atos 2, 14, nós temos então Al-Hote, Eidon, Hoti, Uk, Ertopodusin, Prosten aletheian, tu evangeliu, eipon, to, kefa, en prosten panton. Que significa, quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, né, a Pedro, né, mas aqui foi colocado como Cefas porque é assim que está em grego, né, na presença de todos, Atos 2,14. Então, nós temos o verbo ver aqui, eidon, né, que está na terceira pessoa. Vou colocar ali, né? Desculpa, primeira pessoa, eu falei terceira. É a primeira pessoa, a terminação on é a terminação do segundo auristo. Então, nós temos o segundo auristo aqui e ambas as formas aqui, tanto do verbo ver quanto do verbo dizer, ok? Então, ela é a primeira pessoa, terminação on, eles ambos estão no primeiro auristo, eles estão utilizando então a raiz do verbo, porque o verbo, por exemplo, ver aqui, veja que a raiz é oral, ok? Tem um ro aqui, mas esse ro não aparece aqui na raiz do verbo, essa é a raiz do presente, essa aqui é a raiz do verbo, se torna idon, ok? Eidon, né, na verdade. E a mesma coisa, o verbo lego, que a gente já viu esse verbo, o verbo lego é o verbo falar, mas aqui a forma, então, no auristo, pegando, né, não a raiz do presente, que a raiz é leg, mas pegando a raiz original deles, a raiz do verbo, é a raiz aqui ape, né, então se torna eipon, que é disse, né, no caso eu disse, né, disse a Kefas. Então, primeira pessoa singular, segundo auristo, indicativo ativo. Vamos para a segunda pessoa singular, as terminações de segunda pessoa singular. Então, para o primeiro auristo é sas, para o segundo auristo é es. Então, nosso exemplo é Elissas, de primeiro auristo, de segundo auristo, egages, que é Elissas, tu soltaste, egages, tu guiaste. Vamos para o verso agora, ver isso nos versos. A palavra nova, katabolé, que é um substantivo feminino, que significa fundação. O nosso verso, João 16:30, fala en tuto pisteuomen hoti apo theu exceltes. Então, esse verbo exceltes, então, significa que vieste, né, de Deus, né? Por isso cremos que de fato vieste de Deus. É o verbo vir, então, que tem uma raiz diferente, e essa raiz também recebe um aumento, né? Porque é típico, né, dos verbos que indicam o passado, o tempo passado. E a terminação es, que a gente já viu, terminação de segunda pessoa singular, aqui é o segundo auristo, indicativo ativo. Já no verso de baixo, João 17:24, hoti egapesas me prokataboles cosmo, que significa porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24, e a gente tem então esse amaste, que é egapesas, terminação sas, com esse sigma, né? Geralmente é uma das dicas que a gente tem que pertence ao primeiro auristo, né? Enquanto que o segundo auristo, ele não tem o sigma no início, né, da desinência, às vezes, né, a gente tem aqui no final, mas no início não. Então, sas é do primeiro auristo, é a segunda pessoa, né? Essa terminação de primeiramente é de segunda pessoa, do singular, do primeiro auristo, indicativo ativo. A terceira pessoa do singular, então, a terminação do primeiro auristo é se, que pode ter um ni, né? Lembra? A gente já viu isso várias vezes, né? Esse ni aparece se a próxima palavra começar por vogal, caso não comece com vogal, simplesmente é se. E do segundo auristo é a mesma coisa, né? Só não tem o sigma, então é e também tem um ni, eufônico, caso a palavra seguinte começar com vogal. Então, o nosso verbo paradigma aqui para o primeiro auristo é elisse ou elissen, ele ou ela soltou, e
egagen, segundo auristo, ou egagen, né? Egage ou egagen, ele guiou ou ela guiou. Nossa palavra nova é o verbo boal, que significa clamar, e nós temos então 2 versos, né? O verso aqui primeiro é Lucas 18:38, Kai eboesen legon Iesu hui David ele eson me. Então ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aqui ele usa então, né? Ele clamou, né? Ele estava gritando isso, né? Eboesen. Então a terminação sen, a gente já viu isso, né? É do primeiro auristo, e aqui então é a terceira pessoa do singular, né? Essa terminação sen também indica a terceira pessoa. Primeiro auristo, indicativo ativo. O próximo verso, então, nós temos, né? Kai apokritheis ho Jesus eipen autois. E Jesus respondendo, disse-lhes, né? Mateus 11:4. Nós temos então a terceira pessoa, a terminação en aqui. Terceira pessoa, veja que tem um ni, né? Porque a próxima palavra começa aqui com uma vogal. Então, nós temos terceira pessoa singular e nós temos o segundo auristo aqui. Não tem o sigma ali, né? Característico do auristo, do primeiro. Então, segunda pessoa, auristo, indicativo, ativo. Agora, um parênteses, uma informação importante aqui. Esta forma aqui, ó, é importante que você memorize particularmente. É uma forma muito comum dentro do texto do Novo Testamento, especialmente dos Evangelhos. A forma eipen, porque essa forma significa disse. E essa é uma expressão, né, que aparece rotineiramente dentro do texto bíblico. E é considerado um tipo de um hebraísmo, né? Em hebraico se fala vayomer, que significa e disse, né? E enquanto que aqui o grego vai usar eipen, e esse eipen aparece constantemente toda hora. Então, se você quiser memorizar essa expressão separadamente, eipen significa disse. Memorize, porque essa é uma expressão que aparece toda hora. E você já vai lembrar que nessa memorização que ela é a terceira pessoa singular, sempre no segundo auristo indicativo ativo do verbo lego, que é o verbo, né, no tempo presente, que significa falar. Vamos então para agora a primeira pessoa do plural, as desinências. Samen, que é a forma do primeiro auristo, e a terminação, a desinência omen, que é a desinência para o segundo auristo. Então, eu tenho elissamen, ok, do primeiro auristo, nós soltamos, e egagomen, que é nós guiamos, do segundo auristo. Palavra nova, apotnesco, que é o verbo morrer aqui, e nosso verso agora é Romanos 6, versículo 8, que diz assim: Eide apetanomen sin Christo, pisteuomen hoti kai sidzesomen auto, que significa então em português: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos então 6,18. E aqui nós temos essa terminação omen. A gente já sabe, né, que essa terminação é de primeira pessoa do plural. Aqui, né, nós estamos falando então do segundo auristo, indicativo ativo. Foi traduzido então num passado simples, né, que é nós morremos. Uma outra desinência, agora a desinência do plural de segunda pessoa, desinência saté e eté. Então, saté para primeiro auristo, eté para o segundo auristo. Então, do primeiro auristo nós temos o verbo elissate, vós soltastes. Do segundo auristo, então, nós temos egagete, que é vós guiastes. A nossa palavra nova é a palavra dorean, que significa de graça. Ok? Na verdade, é uma expressão, né? Não é um substantivo nem nada, é somente uma expressão. Significa de graça, vem da palavra doron, que é presente. E nós temos essa expressão aparecendo nesse verso aqui, Mateus 5, versículo 27, que diz assim: Dorean elabete, dorean dote, que é de graça recebestes, de graça dai. Então, elabete, que é o verbo receber aqui, né, de lambano, né? A gente já viu isso já no começo dos slides aqui dessa aula. Então, lambano não tem essa raiz, lamban, né, que é a raiz do tempo presente. Tem a raiz lab, que é a raiz do tempo, raiz do verbo, na verdade. E então, nós temos
o aumento, a raiz do verbo, e a terminação eté, que é de segunda pessoa do plural, e esse aqui está no segundo aoristo indicativo ativo, né? Geralmente a gente terá o sigma, né, no início da desinência, que é a nossa dica aí, que lembra o primeiro aoristo. Agora, por último, então, a terceira pessoa do plural, nós temos então a desinência do primeiro aoristo san, do segundo aoristo on, ok? Que repete, inclusive da primeira pessoa, né? Então, o que vai nos ajudar é o contexto, obviamente. Então, Elisan, que é eles, né, soltaram, ou elas soltaram. Egagon, do segundo aoristo, que é eles guiaram, ou elas guiaram. Vamos ver, então, num versículo, e esse vai ser, inclusive, o nosso último versículo, que é um versículo aí de Apocalipse 21, verso 4, um verso que eu escolhi para que dê esperança a todos nós, não somente a esperança de que as coisas no nosso mundo vai melhorar, obviamente com a vinda do nosso Messias, mas também a esperança de que a gente vai conseguir vencer essa barreira das muitas regras do grego, das muitos detalhes que tem nessa língua. Com certeza há esperança de que a gente vai memorizar tudo, a gente vai conseguir. Vamos lá terminar com as nossas últimas palavras para memorização. A palavra, então, dacrion, que é a palavra lágrima, ok? Não chore, porque a gente não tenha lágrimas, né? Porque nós vamos conseguir. Et, que significa mais ou ainda, né? Aqui um advérbio. E ute, que pode ser nem ou nem mesmo, né? Coloquei em parênteses porque pode ser traduzido de uma forma ou de outra. Ute, nem ou nem mesmo. Então vamos para o nosso o verso de Apocalipse 21, 4. Kai exaleipsei pan dacrion ekton oftalmon auton. Kai ho thanatos ukestai eti. Ute penton, ute krauge. Ute ponos ukestai eti. Pa prota apelthan. Então, o nosso verbo destacado aqui, o verbo apelthan, que é o verbo aqui, a ideia de passar, né, o passaram, né? Então, nós temos aí essa terminação an, né, que é a terminação, então, de terceira pessoa, do plural. Ele não tem aquele sigma, né, característico na desinência, que é a característica do primeiro aoristo, então, ele é do segundo aoristo indicativo ativo. Você pode perceber que houve aqui uma fusão, né, com uma vogal que faz parte da raiz do verbo, né? Mas a gente tem aqui uma indicação aqui do ni, que pertence aqui à terceira pessoa. Passar, o contexto também, né, indica isso. E então a gente tem a tradução disso aí: lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas apelthan, as primeiras coisas passaram, ok? Então, nós temos a indicação aqui do verbo, né? Um passado simples, algo que acontece no passado, não tem uma continuidade, simplesmente aconteceu e não vai, aqui nesse caso aqui, desse verso, não vai acontecer novamente, ok? Para nós resumir tudo, então, que nós vimos, né? Vamos fazer um resumo, né, de todas essas regras em uma forma de uma tabela que a gente consiga enxergar tudo que a gente falou. Primeiro, então, o primeiro aoristo nós temos, né, tanto o primeiro quanto o segundo, a gente sempre vai ter a questão do aumento, né, nós temos o aumento aqui, e as desinências, então, de primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural, primeiro aoristo, segundo aoristo, então são sa, sé, samen, saté, san, ok? Essa é a forma de a gente memorizar. Sa, sé, samen, saté, san. Veja que o sigma está presente no início sempre da desinência do primeiro aoristo, enquanto nós não temos isso no segundo aoristo. O epsilon, né, o aumento já falei, primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural, então, on es omen eté on. On es omen eté on. Vendo isso em conjugação, né, agora de uma forma geral, né, completa, nós temos então o verbo lio, né, a raiz, eu coloquei ali ao lado, né, a raiz aqui é a raiz li. Então, nós temos elissa, elissas, elissen, elissamen, elissate, elissan, ok? Essa é a nossa conjugação do primeiro aoristo, usando o verbo lio, que usa a mesma raiz do verbo, é a mesma raiz do tempo. E agora o nosso verbo ago, que usa a raiz, né, precisamente aqui a raiz do verbo não é igual à raiz do presente, né, que seria somente ag, que é então egagon,
egages, egage, egagomen, egagete, egagon. Ok? Essas são as variações aqui do verbo guiar, então, no passado. Eu guiei, tu guiastes, ele guiou e assim até o final. Bom, para encerrar, eu gostaria que você pudesse ter uma referência de todos os livros que foram utilizados para construir essas aulas e quem sabe você pode utilizá-los também para adicionar aos seus estudos, progredir mais e ver mais regras que não foram mencionadas aqui, porque o nosso curso é pequeno, ele é simplesmente introdutório para ajudar você a dar os passos iniciais. Mas nós temos várias gramáticas aqui, tanto em inglês, se você tem domínio dessa língua, mas também temos em português. Uma delas, que eu mencionei no início da aula, talvez uma das mais completas, infelizmente, por enquanto eu creio que ela só está em inglês, talvez, eu não tenho certeza se ela tem em português, talvez sim, mas com um nome diferente, é do Daniel Wallace. Essa gramática foi a que eu utilizei para mostrar aquele gráfico. Ela é uma gramática bastante densa, de mais ou menos 600 páginas, mas é uma gramática bem completa, tem todos os casos, com bastante exercícios, bastante exemplos e com certeza vai ser útil para adicionar aos seus estudos. Mas, antes de encerrar a aula, eu quero deixar então em língua portuguesa livros que você pode acessá-los pela Amazon, sei lá, por algum tipo de livraria, de biblioteca que você possa adquirir online ou até mesmo em alguma loja física. São livros em português, vou citar aqui 2 gramáticas e 2 dicionários para você. Na verdade, um dicionário e uma bíblia, Então, uma delas é do Antônio Gusso, chama-se A Gramática Instrumental do Grego, também faz parte lá da bibliografia. Essa é uma gramática que você pode conseguir adquirir pela editora Vida Nova, ela tem bastante exercícios também. E uma outra mais antiga, e mais, talvez mais famosa, é a do Lourenço Stélio Rega, e do Bergman, Johannes Bergman, que chama-se Noções do Grego Bíblico, também foi publicada pela editora Vida Nova, uma gramática também bem completa, com bastante exercícios. Qualquer uma delas será bastante útil para você adquirir mais informações que não foram ditas nesse curso. E aqui, então, nós temos um dicionário. Esse dicionário aqui é do Carlos Rusconi, Dicionário do Grego do Novo Testamento, publicado pela editora Paulus. É um dicionário bastante completo, tem bastante ali informações em cada uma das entradas das palavras, e você tem as informações se é masculino, feminino, o verbo, as formas dele, como que ele ficaria no auristo, Você procura ele pelo presente, mas você tem outras variações dentro da entrada informando você. E aqui uma Bíblia interessante, que é publicada pela Sociedade Bíblica, que é o Novo Testamento Interlinear. Esse Novo Testamento você tem o verso em grego, em seguida, geralmente você tem ali uma transliteração, como que eu pronuncio aquela palavra, aquela frase, talvez você esqueceu alguma letra em grego, ou não sabe ainda, então você pode ver como que ela ou, caso está com dúvida de como pronunciar aquela palavra, você pode ver como ela está escrita, a forma transliterada dela, e embaixo disso você tem uma tradução literal, interlinear, exatamente palavra por palavra, o que significa aquela palavra no texto ali. Então essa é uma Bíblia bastante útil, se torna uma muleta assim, para quem está começando a estudar a língua grega, e vai ser bastante útil para você também. Bom, o nosso curso termina aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha usufruído bastante e desejo para você bons estudos e que você possa conseguir ler o texto conforme os autores escreveram.